Olá, caro estudante. É com imenso prazer que eu trago aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Kelvin. Nós preparamos algo muito especial para você. Nesta aula, nós temos um grande objetivo, que é compreender os materiais isolantes. Na aula anterior, você viu o assunto relacionado ao condutor térmico, condutor elétrico. E nesta aula nós vamos compreender o que é um isolante térmico, o que é um isolante elétrico. Então vamos lá? Olha só, quero retomar um pouquinho para a gente poder comparar o isolante com o condutor. Vamos relembrar o que é um condutor? O que são os condutores? Dá uma olhada nessa definição. Os condutores são materiais que possuem elétrons com liberdade de movimento. Tá? Isso é um condutor. A estrutura atômica se dá de tal forma que os átomos se ligam e sobram alguns elétrons com liberdade de movimento para se movimentar. Então, olha só que bacana. Sabendo da definição, eu trago aqui alguns tipos de condutores. Repare, nós temos o ouro, o latão, o alumínio, o ferro, prata. Enfim, do modo geral, os metais. Esses metais, eles possuem elétrons com liberdade de movimento, o que caracteriza o condutor. Dá uma olhada só nessa agora nós podemos partir melhor, né? Se você compreendeu o que é um condutor, que é um material que possui elétrons com liberdade de movimento, então agora nós podemos falar dos isolantes. O que é um isolante? Pessoal, o isolante, dá uma olhada só. Se você olhar para essa figura, certamente você acha algo muito incomum entre eles. Nós temos aqui uma fita, nós temos uma borracha, nós temos uma uma caixa térmica. Pessoal, nós temos, de um modo geral, materiais plásticos. Esses derivados de petróleo, pessoal, eles têm algo muito em comum, eles são isolantes. Pessoal, se você pegou que um condutor ele é um elemento que possui elétrons com liberdade de movimento, então os isolantes, vamos combinar, eles são o oposto do condutor. Eles não possuem elétrons com liberdade de movimento. Bem simples, né? Bem simples. Você pode pensar assim, o isolante ele é o oposto do condutor. Se o condutor possui elétrons com liberdade de movimento na sua estrutura atômica, o material isolante ele não possui elétrons com liberdade de movimento. Bacana? Sabendo que você pegou essa parte, dá uma olhada nessa figura. Pessoal, aqui ó, é uma representação de uma ligação química do poliestireno. É um elemento, pessoal, é um derivado de petróleo, estudado lá pelos químicos. Pessoal, a ligação se dá de tal maneira que não sobram elétrons com liberdade de movimento. Ou ainda, não sobram muitos elétrons com liberdade de movimento. Talvez na ligação até sobre um ou outro, pessoal, mas assim, não sobra um excesso de elétrons com liberdade para se deslocar, tá? Então, bem simples, isolante não possui elétrons com liberdade de movimento. Bacana? Se você pegou essa parte, ainda sobre os isolantes, pessoal, o que vai ser cobrado de vocês em provas de vestibulares, em provas de concursos ou ainda na prova feita pelo seu professor? Quais são as propriedades físicas dos isolantes? Vamos lá? Olha só, propriedades. Primeiro, claro, tem baixa condutividade elétrica. Lembre-se, o isolante ele não conduz eletricidade. A baixa condutividade térmica, lembre-se, o isolante, pessoal, ele não deixa propagar o calor, tá? Que mais? Alto ponto de fusão e ebulição. Alto ponto de fusão e ebulição quer dizer que você precisa de temperatura elevada para fazer ele sair do estado sólido e passar para o estado líquido. Você precisa de uma temperatura elevada para fazer ele sair do estado líquido e passar para o estado gasoso. Ponto de fusão é saída do sólido para o líquido. Ponto de ebulição é saída do líquido para o vapor. Né? Lembre-se das aulas anteriores, beleza? Então, olha só. Alto calor específico, alta capacidade térmica. Pessoal, é o inverso do condutor. Quer dizer que se ele tem alta capacidade térmica, pessoal, você dá calor e elevaria muito pouco a temperatura.
Pessoal, você tira calor e ele baixa muito pouco a temperatura. Isso quer dizer alto calor específico e alta capacidade térmica. Bacana? Se você compreendeu essas propriedades, pessoal, vamos aplicar no exercício? Um exercício bem bacana. Ele fala assim, ó. Um estudante, ele está estudando as propriedades dos materiais. Ele analisa um material e percebe que ele é um bom isolante. Esse estudante precisa fazer um resumo sobre as propriedades dos isolantes. E, querido aluno, querida aluna, se você fosse esse aluno, o que você escreveria? O que você faria nesse resumo? Lembre-se, nós temos um grande objetivo nessa aula, fazer com que você compreenda as propriedades dos isolantes. Então, nessa questão, imagine você fazendo um resumo. O que você colocaria? Pessoal, você terá um tempo e espero que você acerte esse exercício.
Então, querido aluno, querida aluna, vamos fazer a correção desse exercício? Então, imagine você tendo que fazer um resumo, ou ainda, imagine você uma situação em que você tenha que explicar as propriedades de um isolante térmico. O que você colocaria? Vamos pensar? Claro que você vai escrever de um modo diferente do seu colega. No entanto, pessoal, tem que ter a mesma essência. Por exemplo, nesse seu resumo deve ter o seguinte como propriedade dos isolantes: baixa condutividade térmica e elétrica. Pessoal, ele conduz pouco eletricidade ou quase nada. Baixa condutividade térmica, conduz pouco calor. Todo isolante, pessoal, ele conduz quase nada de calor e de eletricidade, tá? Elevados pontos de fusão e ebulição. Sim, um isolante, pessoal, ele possui alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Nós já mencionamos nessa aula, é muito difícil você derreter ele, é muito difícil você evaporar ele, porque ele precisa de grande temperatura para fazer ele sair do estado sólido para o estado líquido. Você precisa de temperatura elevada para fazer ele sair do líquido e passar para o estado gasoso, tá? Um outro detalhe, ele possui, pessoal, alto calor específico e alta capacidade térmica. Mais uma vez, calor específico e capacidade térmica são medidas inversamente proporcionais à variação de temperatura. Inversamente proporcional, que quer dizer que quando um é grande, o outro é pequeno. Pessoal, lembre-se na madeira, lembre-se no plástico. Pessoal, que são madeira seca, eles são isolantes. Você dá calor, ele tem grande capacidade térmica, grande calor específico. Você dá calor e ele varia pouca a temperatura. Você retira calor e ele varia pouco a temperatura. Variar pouco a temperatura quer dizer que ele tem grande capacidade térmica, grande calor específico. Beleza? Então, esse foi o exercício, um belo de um resumo para você fixar muito bem as propriedades dos isolantes térmicos. Pessoal, indo adiante. Ei, você não pode esquecer, todo bom condutor térmico é um bom condutor elétrico. Todo bom isolante térmico é um bom isolante elétrico. Pessoal, perceba que a parte da termologia com a parte da eletricidade estão relacionados, tá? Estão relacionados, tá? Se você pegou essa parte, então eu agora quero falar com vocês um pouco da aplicação. E aqui, pessoal, nós vamos fazer assim um apanhado, algo que vai ser bem importante para você. Olha só, aqui como os isolantes, nós temos aquela camada de plástico que está em volta do fio condutor, a fiação de luz, né? Você tem aquela parte de plástico. Lembre-se, o plástico ele é o isolante, o condutor ele é o cobre ali no meio. E nós temos também um cobertor, né? Uma cama. Pessoal, vou falar um pouquinho da fiação, a fiação de luz, né? Pessoal, lembre-se, olha a aplicação tanto dos condutores quanto dos isolantes. Os condutores, a eletricidade, ela precisa passar. E é claro que você vai fazer ela passar por um material condutor, porque desse jeito ela passa com facilidade. Não há perda de energia elétrica por efeito Joule, algo que você vai estudar lá na terceira série. Então ela passa com facilidade. Só que é claro, lembre-se, a eletricidade eu posso me machucar com ela. Então eu vou colocar uma camada isolante por fora para que eu possa manusear essa fiação. Ou ainda para que se uma criança ou se um animal, um animal de casa lá, se ele tocar numa fiação, ele não pode se machucar. Ele não vai se machucar porque eu tenho um material isolante por fora daquele fio condutor, por onde está passando a eletricidade. Um detalhe importante, agora falando um pouco do cobertor. O cobertor, ele é um belo de um isolante térmico. Pessoal, cuidado, questão de vestibular, questão de Enem. O cobertor, ele não esquenta, ele não tem calor. É só você pensar. Numa noite fria de inverno, você vai deitar, o teu cobertor ele está com uma temperatura baixa, ele está gelado, né? Você deita lá, a temperatura dele está baixa. E à medida que você fica deitado, começa a aparecer o calor. Por quê? Porque talvez algo que você viu nas outras aulas,
mas talvez você não lembre. O corpo humano, pessoal, ele emite uma radiação na faixa do infravermelho. O infravermelho, pessoal, é conhecido como onda de calor. Você perde calor, que são as ondas infravermelhas. E quando você coloca o cobertor, este calor que sai do teu corpo, ele sai, mas aí ele encontra o isolante e ele não consegue sair dali. E aí ele bate e ele volta para você. Lembre-se, o cobertor, ele não esquenta, ele isola. Ele não deixa você perder o calor do seu corpo. Se o calor do seu corpo sai, bate no cobertor e volta para você. Beleza, né? Olha que interessante isso. Se você pegou essa parte, agora nós vamos então poder falar, né, dos conceitos dentro do exercício. Ele fala o seguinte: a respeito do comportamento dos condutores isolantes, julgue os itens a seguir como verdadeiros e falsos. É para você dizer se é verdadeiro ou se é falso. A afirmativa 1. O cobertor não esquenta, ele isola o calor. O calor que sai do seu corpo não passa pelo cobertor. E por reflexão, ele volta. E assim aquece seu corpo. Afirmativa 2. Nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados aos átomos e por isso não podem se movimentar. Afirmativa 3. Os condutores também podem ser chamados de dielétricos. Pessoal, dielétrico, ele faz referência a isolante, tá, pessoal? Ele faz referência a isolante. 4. Os metais são bons condutores elétricos por possuírem elétrons livres para se movimentar. Pessoal, vou te dar um tempo e espero que você acerte esse exercício.
Então, estudante, vamos fazer a correção desse exercício? Olha só, é para você dizer se é verdade ou se é mentira. Afirmativa 1. O cobertor não esquenta, ele isola o calor. O calor que sai do seu corpo não passa pelo cobertor e ele, por reflexão, ele bate no cobertor e volta assim aquecendo o seu corpo. Isso, pessoal, é verdade? Concorda comigo que é verdade? Então, a 1 é verdadeira. A 2. Nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados aos átomos e, por isso, não podem se mover com facilidade. Concorda que o isolante, essa definição de isolante, ela também é verdade. Os isolantes não possuem elétrons com liberdade de movimento. Então, a 2 é verdade. Afirmativa 3. Os isolantes também podem ser chamados de dielétricos. Pessoal, eu sei que eu não falei, mas grave isso. Dielétrico faz referência a isolante. Então, a terceira também é verdadeira. A 4. Os metais são bons condutores elétricos por possuírem elétrons com liberdade de movimento, com liberdade para se movimentar. Ou seja, pessoal, a 4 também é verdade. Logo, todas elas são verdadeiras. Um exercício bem bacana só para você praticar. Pessoal, indo adiante, eu quero que você entenda o que nós vimos nessa aula. Nessa aula, nós falamos sobre isolantes térmicos. O que é um material isolante? O material isolante, ele é um material que ele não possui elétrons com liberdade de movimento. Diferente dos condutores, que possuem elétrons com liberdade de movimento, os isolantes não possuem. Lembre-se, o isolante é todo material que ele possui baixa condutividade térmica, baixa condutividade elétrica, alto ponto de fusão e ebulição e, pessoal, lembre-se, alto capacidade térmica e calor específico. Com isso, nós fechamos mais uma aula. Desejo a você muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.